Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro com as verdades eternas do Deus vivo, único e verdadeiro Deus. Meu irmão e minha irmã, só existe um Deus. Esse Deus, ele tem se revelado e ele tem nos permitido conhecê-lo através da pessoa de Cristo Jesus, através da sua igreja, através das Escrituras. Nós vamos entender aqui hoje, na palavra do Senhor, nós vamos meditar na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que Deus, ele tem enviado a sua palavra. Deus envia os profetas, Deus envia os seus mensageiros, os seus embaixadores. Então hoje, toda pessoa que crê em Jesus, crê que só há um Deus e só há um caminho até Deus, Jesus Cristo. E só há uma verdade absoluta, que é as Escrituras. Meu irmão, todas essas pessoas que creem nessas verdades, elas são os enviados de Deus neste mundo. São os embaixadores do reino dos céus. E nós não podemos ser omissos. O tema da reflexão hoje é: não seja omisso. Não esconda a verdade de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei junto do meu Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então nós não podemos deixar de nos posicionar na verdade, na palavra. Não estou dizendo que nós devemos andar por aí debatendo com as pessoas. Não. Nós não fomos chamados para debater, para discutir, para mostrar que nós temos razão. Não, nada disso. Nossa missão é viver a palavra e anunciar a palavra. A Bíblia, né? A Bíblia. Não queira se conduzir conforme as pessoas acham, as religiões acham que você deve conduzir aí a sua vida. Não. Fica firme nas Escrituras. A Bíblia, ela é esse livro profundo que nós temos meditado nele dia e noite e ainda conhecemos tão pouco. Ande conforme as Escrituras. A Bíblia chega a dizer que nós devemos ser simples como a pomba, mas também prudentes como uma serpente. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, nós precisamos buscar sempre de Deus a direção, o equilíbrio, para sabermos aí nos conduzir. Mas eu quero ler com você Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho. Tá vendo, meu irmão? Você não pode ter vergonha do Evangelho. Às vezes a pessoa esconde as verdades do Evangelho porque ela tem vergonha. Porque o Evangelho é loucura. É o justo morrendo pelos pecadores. É um Deus santo salvando pecadores, assassinos. Um Deus justo salvando assassino. É loucura, o Evangelho é um escândalo. Um Deus rico se fez pobre para enriquecer a muitos. Isso é loucura. Um Deus verdadeiro que estende a mão para os mentirosos. Isso é uma loucura. Mas eu não posso me envergonhar do Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho é boa notícia, meu irmão. Evangelho não é igreja de crente.
Evangelho não é o evangelho de um líder religioso, uma palavra, um livro de um líder religioso. O evangelho não é uma instituição religiosa, apostólica, romana. Não, meu. O evangelho é uma boa notícia. Que notícia? Deus se fez carne, Deus se fez homem e habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados e tem nos oferecido agora a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Tem nos oferecido o Espírito Santo. Oh, meu irmão, não se envergonhe do Evangelho. E por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então essa verdade é o poder que liberta. Essa verdade é o poder que ilumina, é a luz que ilumina. Essa verdade é a força que fortalece uma humanidade fraca. Então nós não podemos ser omissos. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A nossa missão é avisar. Nós somos os atalaias de Deus que vai avisar. Então, quando nós avisamos, como diz lá em Ezequiel, capítulo 3, fala aqui, também quando o justo se desviar de sua justiça, capítulo 3, versículo 20 de Ezequiel. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado. E os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte. No entanto, será responsável pela morte dele, se você não avisar. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, não tenha prazer no pecado, não despreze o Evangelho de Jesus, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Então, qual que é a nossa missão? Avisar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, de qualquer nação, qualquer povo, qualquer raça, qualquer língua. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a permanecer na verdade do Evangelho. Jesus é essa base. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e não há salvação fora de Cristo Jesus. Essa verdade nós não podemos negar. Não seja omisso, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.